O futebol é um esporte que inspira garra, paixão e move diversas pessoas por uma coisa em comum: o amor pelo esporte. No entanto, a inclusão de pessoas trans em campo é um tema que ainda gera muita discussão na sociedade. Afinal, onde estão as pessoas trans nesse esporte? Olá, meu nome é Onan Rudá e esse é mais um episódio do Diversidade em Campo. Hoje vamos explorar a jornada de pessoas trans que vêm quebrando barreiras no esporte e sendo exemplo para a comunidade LGBTQ+. No entanto, também vamos refletir sobre as dificuldades dessas pessoas para permanecer em campo. A participação de pessoas trans no futebol é repleta de desafios, principalmente ao encararem a transfobia dentro e fora de campo. Os primeiros passos para essa luta iniciaram no final do século XX e vêm avançando até os tempos atuais. A inclusão de pessoas trans no esporte começou a ganhar atenção por volta dos anos 2000. Em 2004, o Comitê Olímpico Internacional, COI, que organiza as Olimpíadas, aprovou regras que permitiam a participação de atletas transgêneros nas competições, desde que cumprisse uma série de critérios. Uma decisão que demarca um valor histórico importante, mas possui diversas controvérsias, tendo em vista que isso exclui pessoas que não realizaram esses procedimentos. Em 2012, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, inspirada no COI, criou as políticas de elegibilidade para atletas transgêneros, permitindo que pessoas trans competissem de acordo com sua identidade de gênero, no entanto, permanecendo com as regras e requisitos médicos, o que também não representou uma ampla abertura a essas pessoas. Em 2022, a FIFA anuncia que está revisando essas diretrizes, mas ainda não anunciou as mudanças. Ainda em 2022, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, lançou um guia de boas práticas para incluir pessoas LGBTQ+, mas sem definir diretamente quaisquer regras ou regulamentos sobre o assunto. Um atleta de handebol e futebol que marcou a história foi a jogadora trans Hannah Moose. Em 2018, tentou entrar para a Liga Australiana de Futebol Feminino, mas sofreu diversos empecilhos, chegando a ter seu peso, tamanho e força questionados. A própria Liga Australiana de Futebol Feminino a proibiu, afirmando ter levado em consideração justamente esses elementos: força, resistência e vigor físico. Após uma longa luta, a Federação Australiana de Futebol autorizou Hannah Moose a jogar pelo Nacional Feminino, da 2ª Divisão. Na ocasião, a atleta comemorou sua vitória nas redes sociais. 2 anos após o importante marco de Hannah, em 2020, outros avanços importantes para a inclusão de pessoas trans no futebol ocorreram, acompanhadas de uma série de desafios. Na época, a Associação de Futebol da Inglaterra anunciou diretrizes para apoiar a inclusão de jogadores e jogadoras trans. Outro caso inspirador foi a história do jogador Kumi Yokoyama, um jogador japonês que se assumiu trans em 2021. O atleta jogou na NWSL, uma liga profissional de futebol feminino, nos Estados Unidos. Yokoyama jogou na Copa do Mundo em 2019. No entanto, após o anúncio da sua transição, a carreira do jogador se tornou mais difícil, já que a inclusão em times masculinos não aconteceu, o que fez com que Kumi continuasse a jogar em alguns times femininos regionais. Entrando na América Latina, um exemplo de resistência é Mara Gomes, a primeira jogadora trans a jogar na 1ª divisão do futebol feminino na Argentina, em 2020. Mara Estefânia Gomes nasceu em 1997, na cidade de La Plata, Argentina, e desde jovem sofreu desafios relacionados à sua identidade de gênero. Ainda na infância, Mara conheceu e se apaixonou pelo esporte. Em 2020, Estefânia assinou com o Villa San Carlos, um clube da 1ª divisão. Para conseguir ingressar no time, a atleta precisou passar por um processo de aprovação pela Associação de Futebol Argentino, a AFA, que levou em conta os requisitos de controle hormonal estabelecidos pela FIFA. Mara precisou fazer um tratamento constante de hormônios para não perder a sua colocação. Em uma entrevista ao ESPN, a futebolista revelou que o futebol era o que a mantinha inteira. Mais que um hobby, foi o que a ajudou a passar por problemas emocionais durante toda a sua jornada. As referências de pessoas trans na Argentina
estavam sempre associadas à violência ou prostituição, o que acontece por aqui também, e o que causava um certo desespero na jovem, que pensava que não existia uma saída. No entanto, a sua inclusão no futebol deu a garra que a atleta precisava para continuar e inspirou diversas pessoas. No Brasil, Nicole Rose é a primeira jogadora trans a disputar um campeonato profissional. Lá em Minas Gerais, a atacante jogou pelo Nacional de Visconde de Rio Branco, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro no futebol feminino. A atacante começou a jogar futebol com 6 anos e sempre teve o sonho de ser uma jogadora profissional, chegando a participar de competições ainda na infância. Aos 15 anos, ela entrou para uma escolinha de futebol do América Mineiro e aos 18 anos entrou na categoria de base do Cavaleiro Negro, time de Belo Horizonte, disputando o Campeonato Mineiro nas categorias Sub-20 e Sub-17. Nicole ficou por 2 anos no clube e chegou a assinar para a 2ª divisão do Campeonato Mineiro. No entanto, pouco tempo depois, acabou sofrendo uma lesão e rompeu os ligamentos de um dos joelhos. Apesar de estar realizando um grande sonho, a jogadora ainda se via em conflito, pois não se sentia à vontade no ambiente do futebol masculino, ainda mais sendo uma mulher trans, que ainda não havia realizado a transição. Após a pausa, a atleta retornou ao futebol e em 2018 passou a fazer parte dos Barbichas, time LGBTQ+ de futsal. Cada vez mais dedicada a retornar ao campo, Nicole tentou jogar em um torneio. No entanto, a Federação Mineira de Futebol, a FMF, informou que ela não poderia jogar, pois o seu cadastro estava com o nome morto. Nicole informou ao portal Globo Esporte que contou com o auxílio do coletivo de torcidas Canarinhos LGBTQ+, da advogada Josiane Costa e de Thiago Carvalho da FMF para conseguir ingressar nos campeonatos. Rose enviou os documentos à CBF em abril de 2023, com exames médicos feitos desde 2019 sobre a sua transição. Como fundador do coletivo de torcidas Canarinhos LGBTQ+, eu participei de forma ativa no caso de Nicole, em contato direto com representantes da CBF. Apresentei todos os detalhes referentes à documentação da atleta para que assim pudessem fazer as adequações necessárias e ela ingressar nos campeonatos. Com as devidas alterações, Nicole finalmente conseguiu atuar de forma profissional no esporte, entrando para o elenco que disputaria o Campeonato Mineiro Feminino. A jogadora Sheila Souza de Jesus, baiana, também fez história ao ser uma das primeiras mulheres transexuais a jogar no futebol profissional. A atleta decidiu parar de trabalhar como cabeleireira para se dedicar à sua verdadeira paixão, o futebol. Durante uma entrevista ao Brasil de Fato, a atleta falou sobre os preconceitos por ser uma mulher trans no futebol. Ela disse: "Para uma equipe confiar em mim como goleira, eu tenho que ter habilidade, saber jogar. O que eu mais escuto é: vou virar trans, colocar seios, colocar mega ré para poder disputar o futebol feminino. Só que eles não sabem que isso não é o suficiente. Não é só força física, tem que ter técnica." Sheila declarou em uma entrevista ao ESPN que passou por diversas dificuldades após dar uma pausa no futebol em meados de 2015, quando foi morar no Jardim Ângela, em São Paulo. Nesse ano, a goleira revelou que passou por um momento de transfobia que marcou a sua vida, após ser agredida na rua por um grupo de homens. No entanto, apesar de abalada pela situação, a atleta não se deixou vencer e continuou a lutar pelo seu sonho. Em suas redes sociais, Sheila compartilha sua rotina de treinos e vida como atleta. Em 2017, a atleta conseguiu oficializar seus pronomes e gênero na certidão de nascimento, passando a ser aceita nos campeonatos femininos amadores, o que foi um importante passo para sua estreia pelo Esportiva Lusaka de Camaçari, Bahia, em 2020, e logo após para o Aliança de Santa Fé, de Teresina. Apesar de ainda não haver nenhuma comprovação científica de que atletas trans estão em vantagem contra atletas cis, as queixas sobre injustiça ainda são absurdas. Tudo isso para tirar esse espaço, que já é reduzido de pessoas transexuais. Outra importante figura para a inclusão de homens trans no futebol é Gabriel Oliveira, um rapaz que nasceu em 2004 e cresceu vendo seu irmão mais velho jogar futebol, o que despertou a sua paixão pelo esporte e fez começar na escolinha quando ainda era criança. Seu talento nato se destacou e ele passou nas categorias de base do Inter feminino
e chegou a jogar uma temporada no Profissional de Juventude. O sonho de Gabriel é jogar como goleiro, mas ele ainda enfrenta barreiras por ser um homem trans no futebol, que é extremamente restrito ao universo LGBTQ+. O jovem teve essa oportunidade através do LGBTEX FC, um time feito de pessoas trans, criado em 2022, que traz toda essa pluralidade para o campo. 1/3 dos integrantes são homens trans, metade tem entre 19 e 23 anos, e o time também joga futsal. De acordo com um levantamento realizado pela CBF, em abril de 2023, existem cerca de 1.276 clubes que praticam o esporte em território nacional, sendo 850 profissionais e 426 amadores, tanto masculino quanto feminino. São milhares de jogadores e jogadoras, e mesmo com esses números, é possível contar nos dedos da mão atletas trans que jogam profissionalmente no Brasil. Tudo isso só destaca a necessidade da inclusão desses atletas e como as diretrizes tomadas até o momento ainda precisam de atualizações para serem justas e que tornem possível a atuação dessas pessoas em campo. Para isso, é necessário um combate intenso contra a transfobia enraizada no esporte, para que pessoas trans possam olhar para esse esporte com afeto e paixão, e não mais como um espaço de medo, repressão e preconceito. A jornada de cada atleta inspira novas gerações. Entretanto, é necessário mais para que mais pessoas da comunidade LGBTQ+, ocupem o futebol. Aqui, no Diversidade em Campo, queremos dar esse espaço para que essas vozes e histórias sejam escutadas. No próximo episódio do Diversidade em Campo, retomaremos com a história dos primeiros dirigentes assumidos que ocuparam espaço no futebol. Realizaremos um verdadeiro resgate da trajetória do árbitro Pantera Cor-de-Rosa, do trio MBB e muito mais. Não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Conheça a loja da Canarinhos LGBTQ. Ajude a continuar com esse projeto fazendo um pix de qualquer valor para onarruda2@gmail.com. E fique ligado em fazer a diferença através do Diversidade em Campo. Até a próxima! Brota